Shalom, Uvrachá, amigos da ONG, pergunte ao Rabino. Shalom Vrahá, pergunte ao Rabino. Perguntas do nosso grupo fechado de amigos da ONG. A pergunta da nossa querida Suzy Mello e ela pergunta para o Rabino Gloiber o que é Mussar. A segunda pergunta é: Rav Gloiber, por que a bondade e generosidade de Avram é maior que a de Moshe? Terceira pergunta: Rav Gloiber, por que existem dias mais elevados do que outros e isso se repete também nas horas do dia? Shalom, Uvrachá novamente. Então, vamos começar pelo começo. Cada geração do nosso povo teve uma linha de ensino diferente. Nós vamos ver o método de Avraham, porque Avraham ele é chamado de Chesed, que é a bondade sem limites, e ele tinha uma tenda aberta para os quatro lados, 4 pontos cardeais. E Avraham Avinu, ele dava comida, e ele ensinava as pessoas a rezarem para Hashem, ele ensinava o que é Deus, ele ensinava como rezar para Deus, ensinava o lado oculto da Torá. Então, nosso patriarca Avraham, ele representou nesse mundo a Sefirah chamada de Chesed de Atzilut, que é a verdadeira bondade. Depois nós vamos para uma segunda categoria de Chesed, segunda categoria de bondade, que é fazer para você a bondade contra a sua vontade. O povo de Israel estava bem no Egito, estavam escravizados lá, o escravo na senzala, ele tem todas as mulheres que ele quer, e depois todos os restos de comida que os donos lá não precisavam, mandavam para a senzala, eles faziam uma feijoada, tinham todos os tipos de carne, e ele tinha uma vida que era um carnaval o ano inteiro. Tinha que trabalhar também, mas não tinha responsabilidade. Então a escravidão no Egito, ela causou uma situação assim, que a pessoa falava: agora eu como escravo, tá bom, trabalho duro, mas eu faço o que eu quero, não tenho responsabilidade nenhuma. Saindo do Egito, o povo teria que receber a Torá, teria que se comportar já de uma maneira mais responsável. Então 80% dos judeus não queriam sair do Egito. Moshe Rabbeinu tirou nosso povo do Egito à força, contra a vontade deles. Dizem nossos sábios no Midrash: aqui que essa palavra Hamoshem, uma das opiniões é que somente 20% do nosso povo saíram do Egito. O resto queria ficar lá, e na praga da escuridão eles faleceram. Então, o que a gente aprende daqui? Que fazer a bondade contra a vontade da pessoa é um tipo diferente de bondade. Ou seja, assim, Avraham Avinu, a Chesed que ele fazia era uma bondade revelada. Moshe Rabbeinu, a bondade que ele fazia, a pessoa via depois que foi bom para ele. Mas não era uma bondade que na hora ela estava revelada. Então Avraham Avinu dava comida, dava bebida, ensinava as pessoas a rezar para Hashem. Tudo estava revelado. Moshe Rabbeinu tirou o povo de Israel do Egito e não tinha comida, e o povo foi lá, reclamou, aí Moshe rezou para Hashem, Hashem fez aquelas aves aterrissarem, e não tinha água, e Moshe Rabbeinu rezou para Hashem, e aí Hashem mostrou para ele como adocicar a água, e aí um poço no mérito de Miriam seguiu o nosso povo. Quer dizer, não era aquela bondade revelada que a pessoa entra na tenda de Avraham, ele já tem lá água e comida e uma aula de Torá. Então, por isso que Avraham ele é chamado de Chesed, da bondade. Moshe Rabbeinu é Netzach. Netzach é traduzido como vitória. Vitória é bondade. Também é bondade. Vencemos. Foi bom para todo mundo. Foi bom para todo mundo que vencemos, mas não é a mesma categoria de bondade que a Chesed. Ou seja, vencemos, quer dizer, os egípcios estavam nos segurando no Egito, e Hashem mandou 10 pragas e abriu o mar para a gente, fechou o mar para eles. Vencemos. Mas não é como entrar no hotel de 5 estrelas de Avraham Avinu, sem preocupações, e receber lá comida, bebida e uma aula de Torá. E essa é a diferença entre a Chesed
e a Netzach. Quer dizer, a Netzach é chegar a uma situação boa por meio de um trabalho um pouco mais duro, porque a pessoa não queria sair do Egito. No Egito ele estava tendo uma vida fácil, estava trabalhando duro, mas estava tendo uma vida sem responsabilidade. Ele não sabia que era melhor para ele ter uma vida mais responsável, mais regrada, mais responsável. E depois que saíram do Egito, todo mundo falou: ai, que bom que saímos de lá, mas na hora as pessoas estavam com medo. Então muita gente mora... Parecia que ia ser um mau negócio. Isso, então nós temos assim pessoas que moram em cidades distantes, que não tem lá a comunidade judaica, e eles falam: eu não vou poder sair da minha cidade porque aqui eu tenho meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu bisavô, minha bisavó, meu trisavô, minha trisavó. Parnus? O dinheiro, Parnus. Hashem falou para Abraão sair da terra dele. Ele saiu, levou a família junto, mudou para a Síria, para Aram Naharaim, Haran. Né? Aí Hashem falou para ele sair da família, que essa família que era o pai e a mãe. Aí ele saiu, ele, a Sara, a esposa, o sobrinho, o Lot, e todos aqueles alunos e alunas que eles tinham em Haran, saíram. Quer dizer, às vezes a pessoa tem que fazer uma coisa que ele tem medo. E isso é a Netzach. Por isso que a Netzach, ela não pode ser chamada de bondade assim, da mesma maneira que a Chesed é a bondade. Porque a Netzach, ela vem por meio de esforço. Então essa é a primeira explicação para essa pergunta. Porque Moshe Rabbeinu e Avraham Avinu, eles não estão na mesma categoria. Então, na geração de Avraham Avinu, ele ensinava a Torá dessa maneira. Na geração de Moshe Rabbeinu já tinha mais exigência. Moshe Rabbeinu, ele ensinou o povo de Israel Torá, já tinha esse limite, né, que era Torá entregue para o povo de Israel. O Erev Rav acompanhava, tinha aquelas pessoas que se aproximaram do judaísmo, que eles acompanharam. Mas aí já tinha o foco, era o povo de Israel. Se alguém quisesse acompanhar o Itró, se converter ao judaísmo, diferente de Avraham Avinu, que o foco era a pessoa que entrava, a pessoa que chegava na tenda dele era o foco. Então cada geração tem a linha dela, a linha de ensino, a linha de estudos. Na Idade Média tinha essa linha chamada de Mussar. Mussar é como uma mãe berrando com a criança. A mãe vê que a filha vai enfiar um ferro na tomada, a mãe dá um berro: sua louca, você vai morrer! A menina morre só de susto. Nem chega até a tomada, já tem um desmaio de susto. Então, o Mussar é uma linha feita assim para mostrar a gravidade de se fazer a coisa errada. Então, a pessoa, sabendo a gravidade de fazer a coisa errada, ele não vai fazer a coisa errada. Essa linha deu certo até que chegou uma hora que chegou Baal Shem Tov, encontrou o povo de Israel desmaiado. O povo de Israel desmaiado, quer dizer, ninguém mais tinha vontade de fazer nada, porque estava tudo tão ruim. Quer dizer, foi dado um ênfase no lado ruim da coisa. Imagina, você acorda de manhã ouvindo assim: você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, isso faz mal para a saúde, aquilo faz mal para a saúde. Cuidado com a tomada para não enfiar o dedo na tomada. Cuidado, você vai atravessar a rua, você pode ser atropelado. Cuidado, tem aviões que caem, caiu o avião na Rússia, pode ser que vai cair um em cima da nossa casa. Cuidado, que tem muitos assaltantes, você pode ser assaltado. Cuidado, que tem... Imagina o dia inteiro assim. Chegou uma hora, nosso povo estava desmaiado. Ninguém tinha mais vontade de fazer nada. O Baal Shem Tov, ele entendeu que chegou a hora de mudar a linha. Agora tem que terminar essa linha do Mussar, que dava um ênfase que nós temos que nos proteger das coisas ruins. Parar de pensar na coisa ruim e começar a pensar agora como chegar às coisas boas, como adquirir as coisas boas. E
o Baal Shem Tov, ele começou a motivar o povo de Israel, que a gente tem que rezar com muita alegria, a gente tem que estudar a Torá com muita alegria, no lugar de ficar falando da coisa ruim, o que é proibido fazer. Esquece, o que você fez no banheiro hoje de manhã, não fica pensando nisso o dia inteiro. Você baixou a descarga, acabou. Não fica pensando na coisa ruim o dia inteiro. Pensa na coisa boa. Então, Baal Shem Tov, ele deu um ênfase agora. Pensar em Deus, tem uma coisa interessante, essa é uma história, agora me lembrei que eu aprendi no Yeshiva. Tinha na época do Mussar, tinham Hassidim, começaram os Hassidim e Misnagdim. Os Misnagdim, que eles eram as pessoas que eles estavam na ideologia do Mussar, eles eram contra o estudo do lado oculto da Torá, que era Hassidut, que ensinava as coisas boas, se ensinava o que é Deus, o lado bom, o lado alegre, o lado agradável do judaísmo. Então, tinha um grupinho de Hassidim que fizeram um Fabrengen nisso em Vilna. Vilna era a cidade dos Misnagdim, era a cidade daqueles grandes rabinos que eles representavam esse movimento, essa ideologia do Mussar. E tinha um desses rabinos, estava estudando Gemara à luz da lua, na janela, e passou um grupinho de Hassidim. Eles tinham feito um Fabrengen, tomado um lechaim, tomaram uma vodka juntos e falaram de Torá, estudaram o lado oculto da Torá, e depois terminou a festinha, e cantaram, e dançaram, e saíram alegres assim, cantando e dançando no meio da rua. Aí se encontram com esse grande rabino que está na janela, aquelas cidadezinhas pequenas de antigamente, né? Rabino estudando Gemara à luz da lua, e aí eles falam para esse grande rabino: olha, você está pensando em Deus e nós estamos pensando em nós próprios. Aí o rabino falou: que interessante, realmente é assim, mas como vocês descobriram isso? Aí eles falaram: você está pensando em Deus o dia inteiro, você está pensando, será que Deus existe? Será que Deus não existe? Será que Deus existe? Será que Deus não existe? Para nós é óbvio que Deus existe, nós estamos pensando em nós próprios, será que a gente existe? Será que a gente não existe? Será que nós existimos? Será que nós não existimos? Então o método da Hassidut já que veio depois do Mussar, estudar o lado oculto da Torá, dar um ênfase na alegria da Torá, na bondade da Torá, no lado alma da Torá, vamos dizer assim. E agora, sobre a outra pergunta da nossa querida aluna Suzy, sobre dias propícios, tempos propícios. Nós sabemos disso, o Shulchan Aruch. Um judeu que ele tem um problema com alguém que não é judeu, ele vai precisar passar por um julgamento, ele tem que tentar fazer com que esse julgamento caia no mês de Adar e não caia no mês de Av. Por quê? Tem os anjos lá em cima, tem um anjo responsável por cada povo nesse mundo. Tem 70 anjos responsáveis por 70 povos. Esses 70 anjos, quando o povo aqui embaixo ele tem muito sucesso, ele conquista outro país, ele fica um povo maior, o anjo lá em cima ganha pontos, ele se torna um anjo mais importante. Esses anjos são anjos do lado impuro, mas eles ficam mais fortes lá em cima, mais importantes, porque o povo que eles representam aqui embaixo está progredindo. Então eles sempre estão lá em cima, os anjos dessa categoria, cada um sempre está querendo que o povo que ele representa aqui embaixo tenha um território maior e tenha mais desenvolvimento. E aí nós entramos nesses detalhes. Vimos que no mês de Av, esses povos do mundo destruíram a nossa cidade, Jerusalém, destruíram o nosso Bet HaMikdash, fomos para o exílio. Isso aconteceu no mês de Av. Então a gente entende que lá em cima o mazal deles está melhor do que o nosso.
Agora, no mês de Adar foi o contrário. Os persas antigos, o Irã antigamente, decretaram um holocausto para todos os judeus. E como o Irã hoje tem proxies, né, tem subdivisões, tem o Líbano, a Síria, o Iraque, o Catar está tendo lá futebol agora, mas o Catar é um Irãzinho. O Catar, o Iêmen, o Irã antigo tinha 127 países. A Pérsia antiga tinha 127 países. Eles decretaram um holocausto em cima dos 127 países. Qualquer comunidade judaica de cada um desses países iria ser exterminada no mesmo dia. E esse mês é o mês de Adar. E Hashem fez um milagre que tudo isso se inverteu. E não só que não teve esse holocausto, mas que nós tivemos o mérito de poder matar todos os nossos inimigos, todos aqueles que estavam dirigindo esse holocausto. Como teve na Segunda Guerra Mundial, mataram os 10 nazistas lá, condenaram julgamentos de Nuremberg, né? Aí o governo da Pérsia deu para nós a oportunidade de matar esses antissemitas. Então aquilo aconteceu no mês de Adar. Então daqui deduzem nossos sábios que o mês de Adar, o Mazal foi nosso, que nós ganhamos a guerra contra os antissemitas, e no mês de Av, o Mazal foi deles, eles ganharam da gente. Então, se você quer abrir um negócio, fazer um negócio, melhor abrir num mês propício, num mês que não seja o mês de Av, ou seja, que não sejam aqueles meses que aconteceram tragédias para o nosso povo. E agora, em relação aos dias da semana, também existe isso. Na segunda-feira, Deus fez a machloket, Deus separou entre a água de cima e a água de baixo. E na terça-feira, Deus falou 2 vezes que bom. Então, terça-feira é um dia propício. Segunda-feira não é um dia bom para abrir o negócio. Você pode falar sobre o negócio, você pode planejar tudo. Agora, se você quer assinar um contrato, tenta assinar na terça. Se planejar não tem problema, bater papo, pode bater papo a qualquer hora, mas determinar o negócio mesmo, aí você pega um dia melhor. Durante o dia, diz o Zohar, tem horários que são horários de Chesed. Avraham Avinu, ele inventou a reza da manhã. De manhã é o horário de Chesed. Depois, quando o sol se põe, já começa um horário de Gvurah. Esse horário de Gvurah, horário já de durezas, aí ele se estende até meia-noite. Meia-noite já começa um fio de Chesed. Então, por causa disso, você até vê na estatística que a maioria dos assassinatos e assaltos, tudo é nesse horário entre o pôr do sol e a meia-noite, né? Que tem todos os... aí os demônios estão à solta, e o Zohar fala muito sobre isso. Então existem horários melhores, existem horários piores. Então, por exemplo, o Rebbe falou muitas vezes, a pessoa vai fazer um casamento no domingo, então faz a Ketubá antes do pôr do sol, que ainda é domingo, primeiro dia, Deus criou a luz. Agora, se é depois do pôr do sol, já é segunda-feira, já é o dia da separação. Você vai se casar no dia da separação? Então não vale a pena. Então, o que acontece é que o Mará fala que quem nasceu na segunda-feira, a pessoa nervosa, que vai fazer sempre separações, tipo... causar divisões. Então, essa pessoa que nasceu na segunda-feira, ela tem que tomar mais cuidado com o comportamento dela do que uma pessoa que nasceu na terça. Então, existe isso no judaísmo, existem horários melhores, horários piores, por isso a gente, eu na minha tabelinha de quando eu posso fazer um casamento, eu tenho datas que eu não posso fazer um casamento. Quais são essas datas? Avião. Entre o dia 17 de Tammuz e o dia 9 de Av. Depois do 9 de Av, já posso fazer casamentos de novo. Mas essas 3 semanas, entre o 17 de Tammuz e 9 de Av, são 3 semanas de luto para o nosso povo. Entre o final da festa de Pesach, que vai ser chamado já a época da Sefirat HaOmer, e o dia de Lag BaOmer.
entre o primeiro e o 33º dia da contagem do Omer. Também não podemos fazer casamentos, que são os dias que morreram os alunos do Rebbe Akiva. Então não são dias bons para o nosso povo. Ou seja, existe isso no judaísmo, existem dias melhores. E não confundir isso com superstição, né? Não confundir, não tem nada a ver com superstição, tem a ver com esses anjos no céu lá. Cada um, a hora que ele recebe a cota dele, né? Uhum. Então, com o pôr do sol, já o lado da Gevurah recebe a força. Uhum. É tipo, quando você está dirigindo, você tem um semáforo verde, aí você pode andar tranquilo. Vermelho, você tem que dar uma parada. Na Kabbalah, o verde é a Tiferet. Tiferet é a bondade. O vermelho é Gevurah. Gevurah é dureza. É limite. Então, tem muito a ver com... nesse caso, então, a gente escolhe sempre, inclusive o Rebbe fala sempre sobre um casamento, Sheyeh B'Shah Tovah Mutzlachat, que seja numa boa hora, numa hora de sucesso, porque tem horas melhores, tem horas piores. Então a gente sempre escolhe, para fazer um casamento, a gente escolhe um dia melhor, que já é uma esgulá, já dá uma força para que o casamento tenha muito sucesso. Para abrir um negócio, a gente escolhe um dia melhor. Existe isso no judaísmo. Agora a gente está numa época boa. O mês de Kislev é o mês da Geulah. Vamos entrar agora. O mês de Cheshvan é Parve. O mês de Kislev é o mês da Geulah. É um mês assim, de muitas festas judaicas. Hanukkah, que tudo lá se inverteu. Nós conseguimos tirar os gregos que estavam fazendo decretos contra a religião judaica. Tiramos eles da Terra Santa. Quer dizer, o Kislev é um mês de muitos milagres. De muitos milagres. Então é bom para quem precisa nos negócios, né? Na vida particular, família. Contar para vocês assim, uma história, já que estamos falando sobre épocas propícias, já contei essa história, mas contar mais uma vez. Quando eu morei em Israel 24 anos, eu tinha que tirar carteira de motorista. Morava na Cisjordânia, pegava perua para trabalhar em Rehovot. Tinha que ter meu próprio carro, senão uma hora não conseguiria chegar no trabalho. Fui para uma autoescola e fiz todas as aulas que precisava. E o meu professor, ele tinha 35 anos de experiência, e ele era uma pessoa muito sincera. Isso em hebraico chama dugre. Dugre é sincero, né? Ele falou: você é dugre com você. Eu nunca tive um aluno pior do que você. Você nunca na vida vai tirar uma carteira de motorista, mas nunca mesmo. Então, ele falou: olha, por que eu estou te falando isso? Por que eu estou sendo sincero com você? Porque você está gastando dinheiro com essas aulas. E está perdendo dinheiro, porque você nunca vai ser aprovado. Então eu falei: tá bom, então vamos marcar um teste para Hanukkah, que Hanukkah é um momento propício, uma hora boa, uma hora de milagres. Aí ele falou: olha, você não vai tirar a carteira de motorista nem Hanukkah, nem Purim, nem Pesach, não adianta. Você não sabe, você tem duas mãos esquerdas, você é descoordenado, você não sabe dirigir, você nunca vai aprender a dirigir na sua vida. Eu falei para ele: tá bom, também concordo. Mas eu também concordo que Hanukkah é uma época de uma boa hora, uma época de milagres. Então tá bom. Ele falou: você vai marcar o teste, você vai perder mais dinheiro, que o teste também custa. Então vou marcar o teste, eu confio, eu sei que tem horas melhores, horas piores. Hanukkah é uma hora boa. A hora que aconteceram muitos milagres, está escrito Bayamim Haem Bisman Hazeh. Naqueles dias, neste tempo, nessa época. Quer dizer assim, que sempre uma coisa boa se repete na mesma época, na mesma hora, no mesmo dia. Então eu falei: agora o milagre vai se repetir, né? O professor, ele falou: você vai perder o dinheiro, mas você que manda. Marcou meu teste para Hanukkah. Chegou o dia do teste, nós fomos para Rehovot, no ministério do Detran de Rehovot, vamos chamar assim, Mesrad Rishui. E naquela época o governo de Israel sempre foi um governo meio socialista,
eles sempre deram muito ênfase ao Holocausto. Eles cultuaram o Holocausto assim, de uma maneira, virou até, poderia chamar de uma religião, né? Do culto aos mortos. Assim, cultuavam de uma maneira assim. Então, a pessoa que era um sobrevivente do Holocausto, ele é uma pessoa tão importante, mas tão importante, como se você encontrar um Deus vivo. Nas mídias, nessa época, as pessoas idolatram o Holocausto. Virou uma religião. Aí, o que acontece? O governo de Israel dava muito ênfase a isso. Então, tinha um fiscal. Ele tinha que ser o fiscal aquele dia. E ele era sobrevivente do Holocausto e tinha trauma de guerra. E ele era funcionário vitalício, que era um governo de esquerda. Então você é funcionário concursado, não tem como te tirar. Se você não dá um tiro na cara de alguém, não tem como te tirar de lá. Pode ser chato de galocha, como se diz. Não tem como te tirar do trabalho. Então aquela pessoa, ele tinha crises. Esporadicamente, e o dia que ele tinha crise, ele reprovava todo mundo naquele dia e não tinha o que fazer. Chegamos no Misrad de Rishui, de Rehovot, e chamaram o professor de lado, falaram, olha, o fiscal está na crise, ele vai reprovar todo mundo. Então o professor chegou para a gente, éramos 3 alunos, ele falou para a menina, para o menino, olha, desculpa, sabe, a gente não é culpado, tipo, vocês vão perder o dinheiro, vocês não vão passar nesse teste, mas marca de novo no outro, ele vai estar mais calmo, ele vai... E aí o professor olhou para mim e falou, você vai ser o único reprovado por justa causa, você realmente não sabe dirigir. Aí tá bom, começa o teste, o cara entra assim olhando, você está vendo que ele está no surto. Aí ele pede para o menino sentar no volante e eu estou sentado atrás, ele do lado do motorista, né, ele é o fiscal, e eu estou com aquela menina atrás. Ele pede para o menino fazer uma baliza de esquerda, o menino começa a baliza e ele começa a gritar, berrar, e você é louco, você vai matar todo mundo, e você reprovou. Aí pede para a menina fazer a baliza de direita, e você começa a gritar, berrar, você é louca, você vai fazer um acidente, você vai matar muitas pessoas, reprovou. Na hora que eu sento lá na direção, ele imagina que para mim ele vai me reprovar na reta. Não precisa fazer baliza nem para a direita, nem para a esquerda. Ele falou para mim, vai reto, vai me reprovar na reta. E só que a gente é brasileiro, a gente está acostumado com motoristas loucos. Abriu o semáforo, a gente aqui em São Paulo chama de farol, né? Mas todo mundo que ouve nessa aula em outros lugares não chama de farol vermelho, farol verde. Vamos chamar o semáforo. Abriu farol verde, semáforo verde. Os carros começam a andar, chegou a minha vez de passar o semáforo e eu cresci aqui na Avenida Paulista, pegava a bicicleta da Abílio Soares até o Beitakov da Bela Sintra, andava pequenininho, andava a Avenida Paulista inteira com 9, 10 anos. A gente está acostumado com motoristas loucos, está acostumado a escapar. Sobrevive, né, aqui no Brasil. Então, eu vejo o louco vindo lá a toda, mas assim numa velocidade que não dava nem para enxergar. E era uma avenida de Hospital Kaplan chamava. Então, deu uma brecada, assim, sinal verde para mim, deu uma brecada, o fiscal foi com a cabeça assim no vidro e o louco passou assim, fez um vento dentro do nosso carro. O fiscal olhou para mim e falou, você salvou minha vida. Eu ia morrer, você ia voar, você ainda ia estar no hospital, eu ia estar morto. Você salvou minha vida. Vamos voltar para o meu estado de Rishui. Voltamos, eu fui o único que tirou a carteira de motorista. Então, quer dizer, existem épocas melhores, existem épocas piores. Depois, com o tempo, foi pegando experiência assim devagar. Agora grava aula. Gravo aula, tudo. Quer dizer, assim, depois de 40 anos dirigindo, aí já gravo aulas no caminho, dou respostas e tudo, coloco o telefone no Viva Voz, vou dando as respostas. Mas, assim, não tenho esse dom de maneira natural. Quer dizer, a gente tem 2 jeitos de aprender uma coisa. Ou nascendo já com esse dom, ou fazendo isso 40 anos em seguida. Então, de tanto que eu dirijo, eu acabei dirigindo normal. Não sou o melhor motorista, me perco fácil, me perco até com GPS, mas então existem tempos melhores, existem tempos piores.
Se você vai determinar uma coisa importante na sua vida, pega uma época que foi boa para o nosso povo, que essas épocas voltam. Agora, o mês de Kislev, que a gente vai entrar nele essa semana, é o mês da Geulah, o mês da redenção. Oba. Então temos que pedir a Geulah. Pedir a Geulah. Então vamos pedir a Geulah, mas não sem antes adquirir o livro do Rabino. Olha, esse aqui é do Lúcio, nosso querido Lúcio Vieira. Hoje o Rabino autografou vários livros, alguns, assim. Então, essa remessa para os amigos da ONG vai ser um pouquinho mais demorada, porque todas elas vão com autógrafo, mas tenha paciência, que é por uma boa causa. Então, assim, logo chega o livro aí na sua casa. Aqueles que não têm, por favor, adquirem, me chama no WhatsApp e eu passo todas as coordenadas para vocês. Mas não fiquem sem o nosso livro do nosso querido Rabino Gloiber, tá? Rezar pelo Rabino, rezar pela Geulah, e por muita saúde. Amém, amém. Amém. Muito obrigado para nossa querida diretora e muito sucesso para todos vocês, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família, grandes milagres em grande estilo.